Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um domingo, mais um dia de culto infantil. Eu espero que vocês estejam bem e vamos iniciar esse culto com uma oração a Deus. Peço que vocês fechem seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de te louvar, mais uma oportunidade de aprender mais de ti e que nós possamos nessa manhã ouvir a tua voz e que nós possamos te amar de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é Jesus ama as crianças. E o versículo de memorização está no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo de número 3, que diz assim: E disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. No início deste capítulo, lá no versículo de número 1, nós vemos que os discípulos estavam discutindo a supremacia do reino de Deus. Eles estavam discutindo e tentando imaginar quem seria o maior no reino dos céus, quem seria o mais poderoso. Quando Jesus vê isso, ele fica triste, porque qual a importância que é isso, de saber quem é o maior? Jesus, ele morreria por aqueles discípulos, Jesus morreria por toda a humanidade, e os discípulos estavam só preocupados em saber quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus pega e fala, esse versículo que a gente leu, de número 3, a não ser que vocês se convertam, e deixem essas ambições mundanas, que deixem o seu ego de lado. O que é uma pessoa egocêntrica? É uma pessoa que só pensa em si mesmo, não pensa em mais nada além de si mesmo. Jesus queria que os discípulos trocassem o ego por Deus, o pecado pela graça. Ao que Jesus vai e pega uma criança e traz ali para o meio deles e falam assim, vocês têm que se tornar como criança, senão jamais vocês entrarão no reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria dizer se tornar como criança? Como assim? Só as crianças que vão entrar no reino dos céus? Jesus chama uma criança como um ideal de despreocupação e humildade, o que a gente chama de uma confiança humilde. Eu, como adulta, eu observo que as crianças, em muitas coisas, são um exemplo para nós. E eu consigo entender por que Jesus fala que nós devemos ser como crianças para poder entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Uma coisa que eu observo que vocês, crianças, não escondem as suas fragilidades, não escondem os medos, não têm vergonha de ter que depender às vezes do pai, depender às vezes da mãe ou de algum outro adulto. Por exemplo, quando eu era criança e eu não conseguia amarrar meu tênis, por exemplo, eu não tinha vergonha de chegar e falar, mãe, amarra meu tênis. Eu não tinha vergonha de ter que depender da minha mãe para pentear meu cabelo ou de ter que me dar banho. E é isso que Jesus quer dizer para nós quando fala que nós temos que nos tornar como crianças, que a gente não deve ter vergonha de depender dele, que é o nosso pai. Nós não temos que ter vergonha de depender de Deus para as coisas. Nós não temos que ter medo ou vergonha de dizer que estamos com medo, que estamos frágeis. E devemos seguir o exemplo de vocês, crianças, que não ter vergonha de demonstrar as nossas fragilidades, porque conforme nós vamos crescendo e nos tornando adultos, nós temos tendência de cada vez usarmos máscaras e armaduras e se sentir o todo-poderoso, o independente. Deus não criou a gente para ser independente. Deus nos criou para sermos totalmente dependentes dele. E na vida cristã nós aprendemos com esta lição que ela tem muitos paradoxos. Mas que raio é essa palavra de paradoxo? Eu vou ler para vocês o que significa de acordo com o dicionário. Paradoxo
é um pensamento ou argumento que contraria princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Aparente falta de nexo ou de lógica, aparente contradição. Um exemplo aqui, de uma frase para vocês do que é um paradoxo. Para enxergar, ela precisou fechar os olhos. Entenderam a contradição que tem nessa frase? Como que para enxergar a pessoa vai fechar os olhos? Para enxergar ela tem que abrir os olhos. Então isso é um paradoxo. E nós vemos que na vida cristã tem muitos paradoxos. É uma coisa que parece loucura para os homens, que parece loucura para a lógica humana. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que se nós queremos viver, nós devemos morrer. Se nós queremos governar, nós devemos servir. E nessa história especificamente, nós aprendemos com Jesus que se você quer ser grande no reino dos céus, é necessário ser pequeno como uma criança. Então, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham sido abençoados por ela. Eu quero desejar a vocês um ótimo início de semana, que seja uma semana abençoada para você, para sua família, para todos nós, em nome de Jesus. E não se esqueça que domingo tem mais e a gente se vê logo mais, combinado? Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!